Olá, pessoal, eu sou a Stacy. E você deve estar se perguntando por que eu estou usando óculos de natação, não é? Não, eu não vou nadar. Na verdade, esses não são exatamente óculos de natação. Mas espere que eu vou te contar tudo. Na minha família, quase todo mundo tem problemas oculares e eu não sou exceção. Eu herdei essa doença e ela se apresenta em mim de forma muito agressiva. Desde criança, meus olhos costumavam ficar muito quentes, e isso é visível porque eles ficam vermelhos. Meus pais me levaram a vários médicos, mas eles apenas prescreviam alguns colírios. E isso era realmente eficaz, mas só por algum tempo. À medida que eu fui crescendo, a temperatura dos meus olhos foi aumentando e eu sentia uma dor insuportável, e então fomos ao médico novamente. No hospital, a temperatura dos meus olhos já tinha voltado ao normal, e os médicos simplesmente não fizeram nada que pudesse ajudar. Dessa vez, meus pais insistiram, e os médicos concordaram em fazer uma série de exames com estímulos externos. Luz, temperatura e umidade não provocaram aquecimento nos meus olhos. Então o médico pegou uma seringa e a moveu na direção dos meus olhos. Eu fiquei tensa porque tive medo que ele fosse me machucar e bingo, a tensão muscular era o gatilho. O médico mediu a temperatura e disse que isso poderia ser muito perigoso para os meus olhos e que eu poderia até perder a visão. Ele sugeriu fazer uma operação arriscada, para implantar um canal pelo qual o calor pudesse ser liberado e meus olhos ficassem seguros. Nós concordamos e fomos para casa. Uma semana depois, fui submetida à cirurgia e fiquei com os olhos vendados por 2 dias. Eu tinha muito medo de não voltar a enxergar, e devido a essa ansiedade eu ficava estressada. Mas eu não sentia aquela queimação, o que me acalmou. Quando tirei a venda, dei um suspiro de alívio porque vi a luz do quarto do hospital. Tentei apertar meus músculos com os olhos abertos e realmente eu não senti dor nenhuma. Os médicos disseram que correu tudo bem com a cirurgia e eu não precisava mais seguir nenhuma restrição. O desconforto passou por um tempo, mas na escola eu comecei a fazer aulas de ginástica rítmica. E lá eu precisava forçar muito os músculos. Como resultado, o vento leve e quente dos meus olhos se transformou em um jato de ar quente. Uma vez, durante um intervalo das aulas, eu estava sentada lendo um livro. Eu comecei a me irritar com um dos personagens e forcei tanto os meus músculos que o livro simplesmente começou a queimar nas minhas mãos. Eu rapidamente o joguei no chão e pulei para longe. A minha colega de classe, a Kate, que estava sentada na mesa ao lado, rapidamente pisou nas chamas e brincou com os meus colegas dizendo que esse livro era fogo na certa. Parece que ninguém entendeu a piada dela e ela me puxou para o lado para perguntar o que estava acontecendo. Não havia sentido em mentir, então contei a verdade a ela. Ela prometeu manter segredo e disse que podia descobrir junto comigo do que os meus olhos eram capazes. Eu também estava interessada, então concordei. Nós fomos para a beira do rio e eu comecei a tentar queimar vários objetos como papéis, folhas e galhos de árvore. Tudo queimava facilmente e nós jogávamos os objetos em chamas no rio. Então a Kate, brincando, disse que eu deveria tentar colocar fogo numa árvore inteira. E eu concordei. O tempo quente e seco acabou me ajudando na minha tarefa e com pouco esforço comecei a atear fogo. Primeiro dissemos uau, mas depois nossa surpresa deu lugar ao medo. O fogo começou a se espalhar rapidamente, mas não era possível jogar a árvore inteira no rio. Não sabíamos o que fazer, então simplesmente corremos de volta para a escola e começamos a ver o fogo da janela. Depois outras árvores começaram a queimar e ouvimos sirenes de bombeiros. Felizmente, 1 hora depois o fogo foi totalmente controlado e a Kate disse que deveríamos ir para casa. Mas eu disse que ficaria um pouco mais na escola. Ela foi embora e eu fiquei sozinha pensando sobre o potencial destrutivo dos meus olhos. Acho que eu não deveria mais fazer isso. Eu pensei e fui para casa. Meus pais me esperavam com rostos sérios na porta de casa e disseram que precisávamos conversar. Então fomos para a sala. Minha mãe começou a falar sobre os perigos do cigarro e eu fiquei em silêncio ouvindo sem entender nada. Então meus pais disseram que viram um noticiário sobre um incêndio perto da minha escola. Segundo a notícia, uma bituca de cigarro jogada fora foi a provável causa do incêndio. E como eu cheguei em casa tarde depois da aula, eles pensaram que eu estava fumando no local do incêndio. Então eu contei a verdade, mas mudei um pouco, dizendo que eu tentei olhar atentamente para uma formiga quando tudo aconteceu por acaso. Eles acreditaram em mim e se acalmaram, mas pediram para eu não esquecer das minhas habilidades no futuro.
Durante os dias seguintes, eu meditei muito e tentei eliminar qualquer pressão e estresse da minha vida. Quanto ao incêndio, não houve grandes danos, mas o que teria acontecido se eu tivesse decidido fazer isso perto de casas? A Kate insistiu em querer saber mais sobre as minhas habilidades e quando eu recusei, ela ameaçou contar a todo mundo que fui eu quem causei o incêndio. Ou seja, ela decidiu recorrer à chantagem. Eu não tinha escolha e então eu concordei. Dessa vez fomos até a feira e colocamos um outdoor com um anúncio. A aposta era simples. Se eu conseguisse colocar fogo em qualquer objeto que o espectador me desse, eu ficaria com o dinheiro dele. Caso contrário, eu o daria meu dinheiro. Havia só uma condição. O objeto deveria ser algo que realmente pudesse ser incendiado. Ou seja, não poderia ser um copo d'água ou uma pedra. No começo, tudo saiu como esperado. Mas logo, um homem extremamente arrogante veio até mim e me deu um coelho vivo. Pensei que fosse um presente ou algo assim e comecei a acariciá-lo. Mas logo ouvi a sua voz desagradável dizendo: "Não toque, golpista." Esse homem está louco, eu pensei. Eu fiquei olhando para a jaqueta dele com raiva e ela começou a pegar fogo. Então ele a jogou no chão e começou a pisar nela. A Kate agarrou a minha mão e nós fugimos juntas com o coelho. A Kate ficou com raiva de mim porque não podíamos mais voltar lá, mas conseguimos ganhar um bom dinheiro. Ela pegou todo o dinheiro enquanto eu levei o coelho para casa e dei a ele o nome de Sam. Felizmente, foi nesse ponto que eu parei de falar com a Kate. Eu não tinha mais medo do meu poder, mas também não tentava usá-lo de forma alguma. Consegui até voltar para a ginástica rítmica, mas não durou muito tempo. Durante um dos exercícios, eu olhei para minha mão e ela começou a queimar. Eu caí bem na hora que estava fazendo uma ponte. Por isso, todo mundo achou que foi uma queda normal e ninguém prestou atenção na minha queimadura. Parece que eu posso prejudicar até a mim mesma com este poder. Então, será que é melhor desistir dos esportes? Não, eu acabei de aprender a fazer os elementos mais complexos. Eu não estou pronta para abandonar tudo. Então, eu comecei a procurar maneiras de me proteger disso. Eu estudei um pouco sobre vidros resistentes ao calor e pedi aos meus pais que me presenteassem com um óculos de proteção. Eles concordaram e começaram a consultar vários especialistas para que tudo corresse como deveria. Era preciso pesquisar bem, porque era uma compra muito cara e erros não eram permitidos. Então, no dia marcado, quando eu acordei, havia uma caixa de presente na minha mesa de cabeceira. Eu abri e quando olhei, óculos de natação, só podia ser uma pegadinha. Então eu fui falar com os meus pais. A resposta deles me chocou. Eles descobriram que o formato dos óculos de natação é o ideal para o meu caso, pois era preciso que os óculos não caíssem durante as minhas atividades físicas. Na lateral, havia elementos de resfriamento que suportariam o vidro, para que eu fosse totalmente inofensiva para mim e para os outros. Droga, eu devo usar óculos de natação em todos os lugares? Também posso pedir alguns óculos normais, como aqueles bem comuns, eu perguntei para os meus pais. Mas eu descobri que era difícil encontrar óculos que me servissem e ao mesmo tempo não fizesse mal para os meus olhos. E que também durasse mais que um copo de plástico. Parece que apenas esses óculos engraçados e que custavam uma fortuna eram adequados para mim. E os meus pais simplesmente não podiam comprar outros. Eu tentei usá-los apenas na hora do treino. E ignorei os comentários provocadores, porque fora da academia ninguém os fazia. Mas à medida que eu crescia, o poder dos meus olhos também aumentava. Uma vez, eu queimei a parede tentando limpar uma sujeira no meu quarto. Droga, agora eu posso ver até o que está acontecendo lá fora. Depois disso, ficou claro para mim que eu precisava usar os óculos a todo momento. Felizmente, eles foram projetados para serem usados diariamente e tinham um sistema de ventilação especial. No dia seguinte, eu fui para a escola e inventei que meus olhos estavam infectados com uma bactéria. E que se eu tirasse os óculos, todos pegariam a doença. Meus colegas se mostraram super compreensivos. E apenas a Kate sabia a verdade, mas não revelou nada como prometido. Eu comecei a viver uma vida normal e continuei a evoluir na ginástica. Uma vez, quando eu ia para casa depois de um treino, vi um homem mascarado puxando a bolsa das mãos de uma senhora idosa. Então eu levantei os meus óculos e olhei para o tênis dele. Ele imediatamente começou a queimar e o ladrão tentou tirá-los, mas não foi tão fácil assim. Em seguida, eu ouvi sirenes da polícia e o agressor foi preso. Alguém já havia chamado a polícia, o homem foi detido por tentativa de roubo e eu fui convidada a testemunhar. O ladrão teve queimaduras moderadas nas pernas,
Mas ninguém pode me acusar de nada, porque eu nem cheguei perto dele. Se não fosse por mim, ele teria escapado, por isso estou muito orgulhosa de mim mesma. Meu dom pode realmente ajudar as pessoas. Será que devo me tornar uma super-heroína? Acho que isso ia chamar muita atenção. Você tem algum superpoder? Me conte nos comentários e também dê um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.